Amados, às vezes o abatimento da alma é algo real, mas Deus está conosco. A sua presença é que nos dá tranquilidade e paz. É tempo de chorar, e às vezes os momentos de riso são poucos, mas se alegre no Senhor. Ele está conosco. Ele não nos deixou nem nos abandonou. Ele permanece o mesmo. Ontem, hoje e o será para todo sempre. Nós estamos vivendo a semana exatamente denominada ou chamada Semana Santa. É claro que para nós toda semana é santa, porque ela foi santificada pelo Senhor. Eu gostaria de concluir aquele estudo que nós estamos fazendo sobre uma vida com propósito. Nós tivemos o privilégio de pelo menos 4 lições, esta é a 5ª, que a gente vai fazer o fechamento sobre uma vida com propósito, falando que Deus quer te usar. Toda a preparação de Deus com a história da redenção tem um propósito. Deus quer nos usar. Fomos deixados por Jesus na terra para completar a obra que Ele iniciou. Isto é uma bênção na nossa vida, e nós precisamos nos inteirar inteiramente dessa verdade e colocarmos o coração para fazer exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça. Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. O capítulo é 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. João, capítulo 17, nós vamos ler apenas até o versículo 18 desse capítulo 17, para que os irmãos entendam aquilo que a gente vai colocar nesta oportunidade. João, capítulo 17, os versículos de 1 a 18. A palavra diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste, os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós.
quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles são do mundo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, que Deus coloque no nosso coração esse texto, essa narrativa de João a respeito da oração sacerdotal. Eu gostaria de ler também nesta hora, porque a gente vai, esse assunto não vai ser nós não vamos fazer uma exposição do capítulo 17, nós vamos tirar algumas lições desse capítulo para aquilo que nós vamos falar nessa noite. Então, abra sua Bíblia lá em capítulo 2 de Efésios capítulo 2, apenas o versículo 10. Seria bom que você decorasse esse versículo 10, que é o fechamento de tudo aquilo que ele diz do capítulo 2, do 1 ao 9. Ele faz o fechamento, né? Vamos ler todos nós, tanto os irmãos que estão aqui, quanto aqueles que estão também na escuta. Você lê em casa aí. Vamos ler uma só voz, levantar esta palavra aí, do capítulo 2, versículo 10, da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Vamos lá? Pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse versículo, ele está coerente com aquilo que Jesus disse no versículo 18 desse capítulo 17 de João. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento e desvenda os olhos, nossos olhos espirituais, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Queremos ser desafiados, Senhor, através da tua palavra. Fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amados, você foi colocado na terra para dar a sua contribuição. Acredite, você não foi criado por Deus apenas para consumir produtos ou produzir coisas deste mundo. Deus planejou todos nós, a mim e a vocês, para que as nossas vidas façam diferença em outras vidas. E para que você e eu sejamos usados por Deus para deixar um legado aqui na terra. Isto vai contra toda a cultura do nosso tempo. Deixar um legado aqui na terra que glorifique a Deus vai contra toda a cultura desse nosso tempo, desse nosso século. Estamos sendo muitas vezes incentivados através dos meios de comunicação, dos livros, isto todos os dias pela cultura deste tempo, a tirar o máximo da vida. Vamos dedicar o máximo da vida para que a gente seja alguém aqui na terra, mas alguém numa perspectiva humana, carnal, mundana muitas vezes.
Mas a gente, nessa noite, vai ver a perspectiva divina em relação ao propósito de Deus para a nossa vida. E nós precisamos nos colocar diante do Senhor para que a gente possa ir na contramão. Quando a gente lê o Sermão da Montanha, Mateus 5-7, ali está falando de uma contracultura. Diz assim: se a vossa justiça, é 5:20 de Mateus, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Enquanto centenas de livros são lançados diariamente em todo o mundo sobre a cultura desse tempo e como produzirmos algo para este mundo, para sermos considerados alguém, Deus está interessado que a gente mude de foco, que a nosso interesse seja o céu, nosso interesse seja o reino de Deus, que precisa ser estabelecido nesta terra. Interessante que Jesus disse para os discípulos que estavam trabalhando, correndo atrás de produzir para a vida, de sustentar a família. Ele disse: vinda após mim e eu vos farei pescadeiros de homens. E eles deixaram tudo e seguiram o Senhor Jesus Cristo. É claro que eu não estou convidando você a abandonar o seu emprego, deixar o seu estudo, tudo que você, na verdade, tem produzido nesta terra. Eu não estou falando assim para você. Eu estou dizendo que há pessoas específicas que Deus chama para ministérios específicos, como no caso do pastor. Eu me dediquei inteiramente ao ministério. Mas há pessoas que são chamadas por Deus, mesmo efetivamente estando trabalhando, para o exercício do ministério, do serviço a Deus, mesmo no trabalho. E esta é uma verdade que a gente tem que colocar no nosso coração. Deus quer usar, não somente o pastor da igreja, os presbíteros, diáconos, mas Deus quer usar todos nós. Daquele irmão pequenino, você acha, não tem nada a dar. Deus tem levantado para a glória e honra do nome dele. Mas, queridos, o que foi que o dono da vida trouxe para você sobre o propósito da sua vida, ou sobre os propósitos dos seus discípulos na face da terra? É claro que há um manual que orienta, como os fabricantes fazem um manual. Quando chega compra um eletrodoméstico novo, tem que olhar o manual, como é que é. Eu comprei um airfry, se você puder comprar um airfry, é 10, certo? Quem tem sabe que é, né? Eu tinha muita vontade, quando eu ia ao shopping center, né, de comer aquela batata. Era duas coisas que eu buscava no shopping center quando eu ia comer. Eu digo: olha, eu vou almoçar, mas eu quero tomar o milkshake do Bob's, que é 10, e comer a batata do... Eita, rapaz, agora esqueci. Do McDonald's, certo? Comer a batata do Mac. E a gente não sabia o segredo, então eu descobri quando eu comprei a fry, que é 10. Você faz uma batata, parece que é do McDonald's, né? Eu até brincava com os irmãos de Pombal, que eles tinham Bob lá na casa dele, lá na região dele, e eu dizia: olha, vocês têm um Bob aqui, mas eu tenho um Mac lá em Souza. Aí, aos olhos: gente, o Mac? Pastor, é verdade? O Mac? Eu digo: é verdade. Eu às vezes saio do culto à noite e passo lá e vou comendo Mac.
de Souza. Mas eu não disse o segredo, né, que MEC era. Aí depois o Julimar me apertou e disse: rapaz, que MEC é esse? Está dizendo aí. É verdade? Eu digo: rapaz, é o MEC Dantas que tem ali. Não é bom? O Eudil sabe disso. Às vezes eu encontro ele lá. Mas, queridos, o que eu quero trazer para descontrair vocês é que Deus nos chamou para fazer a diferença nessa terra. Estamos vivendo um momento de pandemia, de crises reais. Há quantos telefonemas? Hoje mesmo, a minha esposa passou 2h30 falando com alguém, aconselhando, orando. Ontem, 1h30, eu passei no telefone, falando, conversando, aconselhando, chorando junto, orando junto. Então, queridos, nós estamos vivendo crises reais e Deus nos chamou para, na verdade, olhar o manual do fabricante. Eu falei da Efraim para falar do manual, né? A gente teve que consultar o manual para saber, porque a gente não sabia como funcionava. Então, leu o manual. E no manual tem as instruções. Sabe, amados, o nosso manual é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Por isso, é claro, a Igreja Reformada, ela nominou as Escrituras Sagradas como a sua única regra de fé e prática, porque ela é o manual para a vida. É o manual para que a gente possa cumprir o propósito de Deus. Esta é a verdade que a gente tem que colocar no nosso coração. Nós temos aqui, primeiro, a oração sacerdotal. Esta oração é parte da despedida de Jesus dos seus discípulos. Ele iria para o Calvário, depois a morte, o seu sofrimento, morte, estava se aproximando. Segundo, ele já tinha comido a Páscoa com seus discípulos, aquela última Páscoa, que é uma Páscoa que marcou a vida dos seus discípulos, porque lá instituiu a ceia do Senhor. Indicando também, naquele momento, ele lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos, também indicou quem era o traidor, e falou para Pedro que ele iria traí-lo. E na narrativa de João, no capítulo 16, os versos 27 a 30, essa narrativa está falando da despedida de Jesus, está incluído aí também a oração sacerdotal. Veja aí o que diz João 16, versículo 27 a 30. João 16, 27 a 30. A gente leu 17, mas volta um pouquinho para a gente contextualizar a questão da oração sacerdotal. Só esses 3 versículos. Se você quiser ler o capítulo 16 todo, você vai ver exatamente tudo isso que eu estou dizendo. 27 a 30 diz assim: porque o próprio Pai vos ama, palavras de Jesus, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Versículo 28, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Então é um momento assim de despedida. É neste clima de despedida que Jesus faz a oração sacerdotal. Na oração sacerdotal a gente encontra o propósito da sua vinda ao mundo. Então a gente vai ver aí, pelo menos sucintamente, esta verdade. Primeiro, versículo 4, Jesus Cristo diz assim, 17:4, certo? João 17:4, o que é que está dizendo aí? Ele diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Então Jesus está dizendo:
a obra que me destes para fazer foi completada. Eu completei, eu terminei. E no versículo 18, veja aí, o versículo 18, o que está dizendo? Jesus está designando a missão dos discípulos. Vejam aí, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, o que Jesus está dizendo? O Senhor, eu completei a obra que o Senhor me encarregou de fazer. E agora eu estou enviando os seus discípulos ao mundo, para que eles prossigam, com a obra que, na verdade, devem eles fazer. Então, o manual do fabricante diz que esta é também a missão da igreja, a missão dos discípulos, completar a obra, ser enviado ao mundo. Paulo também confirma aos crentes de Éfeso, conforme está escrito em Efésios 2:10, a gente acabou de ler, que Paulo diz: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Paulo fala isso depois que ele traz a realidade da obra da redenção aplicada pela graça, por causa do grande amor de Deus e a sua misericórdia. Esta obra foi aplicada naqueles que o Senhor Jesus deu vida, porque eles estavam mortos em delitos e pecados. Então, amados, observando estes textos, nós encontramos aí exatamente um dos propósitos, porque temos vivido aqui na terra. Porque você está vivo na terra. E o propósito, mais um propósito, é que Deus quer nos usar. Deus quer usar as nossas vidas. Jesus completou a obra, mas agora ele disse: eu vou enviar estes ao mundo. Então nós temos sido enviados ao mundo. Quando nós ficamos enclausurados na igreja, não queremos falar de Jesus para as pessoas, não fazemos testemunhado sobre o reino, então nós estamos sendo negligentes com respeito à obra. Então, essa verdade tem que estar no mundo. É claro que há uma, vamos dizer assim, há uma correnteza contra, que está trabalhando contra, para que a gente se desanime, para que a gente baixe a cabeça. A pandemia está aí, o medo da morte está aí, gente morrendo de um lado e do outro. E aí, pastor, o que é que eu faço? Vamos nos posicionar diante do Senhor, porque Ele tem uma obra para a gente fazer, mesmo em tempo de pandemia. Eu achei interessante. Abra sua Bíblia em capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Vai lá para Atos. Eu achei extraordinária essa palavra de Atos dos Apóstolos. Estevão foi morto e colocaram as roupas aos pés de Saulo. E desse momento em diante, veja aí, versículo 1, diz aí: Saulo consentia na morte, na sua morte, ou na morte de Estevão. Mas vamos ver aqui, versículo 1, a segunda parte, todos nós, vamos ler de uma vez só, todos nós, Atos 8, versículo 1, a segunda parte, vamos lá? Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aí diz o versículo 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Mas vamos ler o versículo 4. O que diz o versículo 4 aí? Vamos lá. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Amados, isso aqui é extraordinário. Eles não ficaram acanhados.
parados, imobilizados por causa da perseguição. Eles perderam as casas porque foram perseguidos, alguns perderam, como Estevão, perdeu a vida, havia ameaças. Mas entre mentes, à medida que a perseguição acontecia, o texto nos diz, eles iam pregando a palavra de Deus. Então aqui tem uma verdade para nós. À medida que a pandemia vai acontecendo, gente morrendo de um lado para o outro, você e eu precisamos pregar a palavra. Precisamos testemunhar. Deus quer nos usar. Amém? Então, primeiramente, a gente vai ver a concretização da obra de Cristo. Cristo concretizou a sua obra. O texto diz, conforme narra João, são palavras de Jesus. Ele disse, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu completei, está completo, está tudo pronto. E ele disse na cruz, aquela palavrinha bonita, está consumado, está pronto. Não precisa fazer mais nada para a salvação dos homens perdidos, não precisa fazer mais nada para a capacitação destes homens para o serviço. Está pronto. Está consumado. O caminho do santo está aberto. Através do sangue do Cordeiro, nós podemos comparecer diante do tribunal de Deus. É claro que Jesus estava pensando noutra verdade, a respeito de que esses discípulos precisavam também receber o poder do Espírito Santo para serem testemunhas. Depois Lucas fala a respeito disso em Atos capítulo 1. A gente tem o propósito da vinda do Messias à terra, do Cristo, daquele que era ungido, prometido em toda a história da redenção nas Escrituras Sagradas, é glorificar a Deus na terra, e ele glorificou com o seu testemunho, com o seu trabalho, com o seu ministério, ele glorificou a Deus. As nações ficaram abismadas a respeito do que Jesus estava fazendo aqui na terra. E agora ele completou a obra que ele foi dada para fazer. O Pai a deu para fazer. A obra da redenção foi concretizada e o Senhor nosso Deus, o Pai, foi glorificado em todo o ministério de Jesus Cristo. Agora ele ia com toda certeza ao sofrimento e à morte da cruz, ser sepultado e depois ressuscitar diante dos mortos. Para falar sobre ressurreição, a gente tem que comemorar a ressurreição. Amados, a igreja vive por causa da ressurreição de Cristo. A nossa esperança está firme na ressurreição de Cristo. Nós não nos abalamos tanto com a morte, porque cremos que um dia nós seremos ressuscitados para viver com o Senhor para todo sempre. Paulo diz em capítulo 15 de 1 Coríntios, que seria vã a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado, mas Cristo ressuscitou. Então, está firme a nossa fé, está firme a propagação da palavra, está firme a capacitação para que você seja usado por Deus. Amém? Amém, irmãos? Está pronto. Não precisa nada mais, porque por causa da ressurreição de Cristo, ele chegou ao trono de Deus e enviou o Espírito Santo para capacitar a igreja. Agora você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo o batizou e o Espírito Santo mora em nós. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos dá o poder, a ousadia para testemunhar a respeito da obra do Evangelho,
a respeito de Jesus. Por isso ele disse que tinha completado a obra que o Pai tinha dado a fazer na terra. Eu já completei a obra. Mas, queridos, esta verdade tem que estar no nosso coração. Está completa a obra. Jesus Cristo ressuscitou. E essa verdade já se concretizou. Em segundo lugar, a confirmação do exercício da obra atribuída aos seus discípulos. Ele disse: está pronto, eu enviei. Veja aí o versículo 6 de João 17. A oração sacerdotal. Ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora ele reconhece que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Amados, daí houve o processo da preparação a fim de serem servos do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade à obra. E o processo da aplicação desta obra da redenção na vida dos seus discípulos, o versículo 6 diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Jesus é quem manifestou o nome do Pai aos homens. Estes homens foram entregues por Deus, o Pai, a Jesus. Nós temos que ter consciência disso. Então, para que vidas sejam salvas, nós precisamos orar, clamar ao Senhor. O Senhor faz um milagre no coração de fulano de tal, de ciclano, de beltrano, daquele indivíduo que é tão ruim que eu preferia que ele fosse para o inferno, mas eu vou orar. Eu me lembro de um camarada que eu já estava com raiva dele, porque ele passava na minha porta, todo dia se arrastando, bêbado. E eu fui falar com Deus, né, sobre isso, e Deus me disse: por que você não ora por ele? Você fica falando mal do homem? Então o Espírito Santo deu uns puxão de orelha. Por quê? Ele está passando aí uma oportunidade para você abençoá-lo. E eu comecei a orar por aquele homem. Mas depois de um tempo de oração, ele sumiu. Desapareceu. Eu digo: pronto, o homem morreu. Mas qual não foi a minha surpresa, né? Um dia eu estava saindo de casa, indo para a igreja, e de lá ia visitar os irmãos. Aí encontrei aquele irmão. Ele me viu assim, lá longe, disse: pastor, com a mão assim, ó: pastor, glória seja dada ao Senhor Jesus, eu sou salvo. Aí eu digo aquela verdade: nunca jogue ninguém no inferno. Nunca jogue ninguém na lata do lixo. A pessoa pode estar na antessala do inferno, estou na sala de espera aqui, como aquele ladrão da cruz, né? Estava na antessala do inferno, estou esperando aqui um momento. Mas ele se lembrou de Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo disse para ele: hoje mesmo arrancou da antessala do inferno e o introduziu no céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, queridos, a nossa função é orar, porque Deus tem nas mãos as pessoas que Ele quer salvar. Isso vai acontecer a seu tempo. A gente não sabe, pastor, como é que é? Esse aí que morreu, eu acho que ele foi para o inferno de uma vez para sempre, né? Aí eu vou dizer a você: não, eu não sei. Eu não sei. Nós não podemos julgar quem vai para o inferno ou quem não vai. Lembra que os homens queriam arrancar o trigo, ou aliás, arrancar o joio do meio do trigo, e Jesus, naquela parábola, disse: olha, deixem crescer juntos.
Então, só quem sabe é os anjos de Deus, quem é, quem não é. Nós não sabemos. E o Senhor é quem sabe. Então, queridos, vamos orar por todos os homens, para como fomos chamados para abençoá-los. Então, lembre-se disso. Eu gosto muito. Jesus é quem manifestou o nome do Pai aos homens. E ele diz: estes homens foram entregues por Pai a Jesus. Veja o versículo 6. Não eram crentes ainda, não eram salvos ainda. O versículo 6 diz assim: eram teus, tu nos confiaste. Os discípulos já pertenciam a Jesus antes de se converter. O Pai, antes de conhecerem Jesus, pertenciam. Isso fala da eleição eterna. A gente não sabe quem são os eleitos, né? Não sabemos. Então, aquele vizinho seu mais ruim que tira a tua paciência, você não sabe se ele é eleito. Então, começa a orar por ele. Senhor, tem misericórdia. Faz um milagre. Faz uma obra no coração. Então, nós temos que ter essa consciência. Nós não fomos enviados para amaldiçoar, mas para abençoar. E temos que ter consciência que é Deus quem dá a Jesus os homens que Ele quer salvar. Quando eu digo homem, homens, mulheres, criança, jovem, e todos, Deus dá, entrega, Deus o Pai entrega. Quando o Pai os entregou a Jesus, aconteceu o seguinte: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam. Amém? Eles receberam. Mas como é que eles vão receber a palavra? Através da obra que o Senhor deixou para nós sermos testemunha, falar ousadamente essa palavra para ele. O verso 6 diz: eles têm guardado a tua palavra. Então eles ouvem a palavra e guardam a palavra, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então isso é obra do Senhor. A nós cabe apenas o serviço de propagar. Então, o processo da aplicação da obra da redenção na visão de Paulo. A gente vai ter uma visão. Como é que Paulo enxerga isso? Jesus Cristo falou: Senhor, tu me deste. Eram teus, mas tu me deste. E eles creram na tua palavra. Eles confiaram que eu vim do Pai, que eu vim de ti. Isso é extraordinário. Esta é a obra do Senhor. O homem nenhum, por si mesmo, vai ter condição de conhecer a Deus e saber que Jesus veio para ser Salvador. Às vezes ele pode dizer com uma palavra, mas ele não pode contemplar isso com o seu coração, com a sua alma, e entregar-se ao Senhor. É preciso que o Pai o entregue. E a oração ajuda muito. A oração vai fazer. E Deus tem os modos de fazer, né? A gente não sabe realmente de que maneira Deus quer fazer. Então, cabe a nós nos colocarmos à sua disposição. Então, o processo da aplicação desta obra da redenção, na visão de Paulo, é o seguinte. Vamos ver lá, Efésios 2:10, e a gente vai tentar entender um texto. Primeiro, pois, atribuindo a um motivo. Ele está dizendo que a gente, pois somos, ele está atribuindo um motivo, ele está apontando para aquilo que Deus fez. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a obra da redenção foi aplicada na nossa vida por graça, pela misericórdia e o grande amor de Deus. Isso aconteceu na nossa vida. Então, nós somos, ou nós existimos, como feitura. Feitura é uma coisa feita, é uma obra. A palavra poiel, ou poimen, né, que é usada aí no original, é um produto, ou seja, algo que foi tecido. Eu tenho acompanhado a minha esposa, que ela tem tecido os crochê, né? Várias obras
E é maravilhoso. Eu digo, como é que você faz esse negócio? Eu que só aí calado e... Eu digo, isso é fácil de fazer, né? Vai ter que contar. Essa palavra quer dizer isso, que é um trabalhar de Deus na nossa vida, para que sejamos feitos à imagem de Cristo, porque essa feitura de Deus, ela existe exatamente criado em Cristo Jesus. É uma obra do Espírito Santo que pega todos os elementos do caráter de Cristo e começa a trabalhar na nossa vida. É extraordinário. Paulo descreve isso em capítulo 4 de Efésios. Ele diz como é que é feito, através da instrução das Escrituras, através da vida de oração, através do trabalho que você está fazendo para o Senhor, e Deus vai tecendo na nossa vida o caráter de Cristo, porque essa feitura é em Cristo Jesus, essa construção, esta obra, Deus está tecendo cada parte da nossa vida, mas a matéria-prima é Cristo Jesus. Amém? Isso é lindo, né? Há coisas de Cristo em nós. Isso porque o Espírito Santo tem falado. Pode imaginar, você pode parar um pouco e pensar, mas eu era assim, mas agora sou desse jeito. Tem algumas coisas que precisam melhorar na minha vida, e Deus vai estar tecendo para usar a nossa vida. Eu acho isso extraordinário. Feitura dele, criados, formados. Isto é uma obra sempre de Deus, nunca do homem. É Deus quem faz isso. É claro que Deus Pai fez o plano, o Espírito Santo está trabalhando, está tecendo, né? Está tecendo em nós. Aí eu, às vezes, olho para minha esposa fazendo crochê, eu digo, olha, imagine Deus, como é que Ele está tecendo a minha vida e a vida de todos nós. E a matéria-prima é Jesus, é o seu caráter. Então, muitas coisas que eram do velho homem têm que morrer, porque a velha natureza tem que ser deixada para trás, para que o novo homem, criado segundo Cristo, possa ser manifestado. Mas, amados, criados em Cristo Jesus aí é a instrumentalidade, é o instrumento que Deus usa, Deus o Pai e o Espírito Santo, para que a gente seja, na verdade, parecido com Ele. Mas tem uma finalidade. Por que Deus está fazendo isso? Está tecendo o caráter de Cristo em nós. Porque o novo homem é criado segundo Cristo. Qual a razão? Qual o propósito? Porque o velho homem não vai fazer a obra que Jesus concretizou na cruz. Não vai proclamar. Nem pode. A carne não pode fazer. Porque as obras da carne, elas são tudo o que diz contrário ao amor de Deus, ao seu propósito. Por isso, queridos, essas obras elas foram estabelecidas por Deus, Ele preparou de antemão, para que a gente andasse nela. Interessante que este andar nela é andar de uma vez para sempre. A palavra lá é peripatel, que significa pisar em volta, na periferia. Você está pisando na periferia, você não sai da periferia. Ou seja, para que a gente tenha um modo de vida
que Deus estabeleceu de antemão. Qual é o modo de vida que Deus quer que a gente faça? Jesus Cristo disse: eu enviei ao mundo, para que, com que propósito? Para que eles proclamassem a verdade da obra da redenção, da salvação em Cristo Jesus. Deus deseja nos usar, amém? As obras preparadas por Deus de antemão é glorificar a Deus em tudo que a gente faz, é motivo de culto a Deus. Em segundo lugar, dar continuidade à obra que o Senhor começou aqui na terra. Vós sereis minhas testemunhas, eu vos farei pescadores de homem. Então esse é o propósito, Deus quer nos usar. Portanto, você foi acrescentado para acrescentar, e não para extrair, tirar. Acrescentar. Eu estou aqui, Senhor, para propagar, não importa a situação. Fazendo uma aplicação rápida disto, se você tem vivido seus dias apenas para buscar sua realização de vida, a Bíblia diz que Deus tem outros planos para a sua vida. Você nunca vai se realizar neste mundo buscando a razão dentro de si mesmo. A razão está fora de si mesmo, está no manual do fabricante. Então vá buscar o manual do fabricante. E sempre que você serve as pessoas, você está servindo a Deus. Lembre-se disso. Você é especial para Deus, e Ele te colocou aqui para desenvolver uma missão especial. Encare isto de frente. Eu quero servir ao Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Parece simples, mas existe uma grande diferença. Você não pode ser salvo pelas obras que você realiza. Só Jesus Cristo pode te salvar através da sua graça. Então veja bem claro o que está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então sou salvo pela graça, isso é dom de Deus. Então lembre, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus está tecendo em nós o caráter de Cristo, para que a gente possa ser usado por Deus nesta terra. A sua vida tem propósito, não esqueça disto. Então que Ele nos abençoe e que aplique essa verdade no nosso coração, e a gente se levante para dizer: Deus, eu quero ser usado por Ti. Comece a orar no meu trabalho, comece a orar na minha casa, na minha rua. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Falar a alguém, comece a orar por alguém, lá na sua casa, na sua rua, abençoar essa pessoa. Deus, eu quero uma chance. Eu me lembro, só para finalizar, eu passava de bicicleta num local onde não tinha igreja, e ficava perto da igreja, né? Não foi aqui, foi em Minas Gerais, e eu orava ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, eu gostaria que essa comunidade, pessoas se convertessem. E passou os meses, e 2 famílias daquela comunidade foram se converteram lá na nossa igreja. Então Deus escuta as nossas orações. E eles se tornaram membros e ficaram firmes no Evangelho. Então é Deus quem entrega os homens a Jesus. E nós podemos orar e também falar a respeito de Jesus. Então que Ele aplique essa verdade. Nós queremos louvar a Deus por esse momento, pela semana chamada Santa, que a gente lembra exatamente do sacrifício de Cristo, mas da sua morte e ressurreição. Então, que nosso coração esteja cheio dessa verdade. Deus quer me usar, Ele quer me usar.
então se coloque na sua presença. Amém? Vamos, nesse momento,